Salve Maria, família da Imaculada! Esta meditação de hoje vai doer um pouco no coração dos católicos que verdadeiramente amam o nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, que cumprem o preceito de santificar as festas e os domingos. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Anderson Reis, eu sou um missionário católico. Aproveite para se inscrever, porque nós estamos mandando conteúdo diário e pelos testemunhos tem feito muito bem para a vida espiritual das pessoas. Eu espero que na sua também. Então vamos lá. Parece incrível que se deve fazer força para obter dos cristãos de não trabalhar nos domingos e outras festas de guarda, para se dedicar ao Senhor e à própria alma. Parece muito difícil mesmo, porque os cristãos materialistas, que só pensam em dinheiro, só nas coisas terrenas, esquecem da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar. Primeiro lugar não é uma coisa secundária, é a prioridade da nossa vida. Isso daí sempre foi uma coisa muito clara para a vida dos santos e precisa ser para nós, tá? Não só, mas o cúmulo é que se consegue obter o descanso festivo e a participação à Santa Missa só de uma pequena minoria de cristãos. Já chegamos a esse ponto. Bom, eu acho que no tempo em que esse livro foi escrito, as coisas ainda estavam melhor. Hoje em dia está muito pior. Muito pior mesmo. Vocês sabem que eu já vim falando de alguns pregadores católicos que viraram assim realmente coach. E aí você pergunta assim, por que você deixou de ser pregador para virar coach? É por causa da mensagem? É por causa do conteúdo? Não, é por causa do fruto que isso gera no bolso de cada um deles. Entendeu? Então, com quais consequências? Aquelas já previstas pelo Papa Leão XIII. Não respeitar os domingos. Este é o princípio de todos os males. É a festa apagada, é a eternidade esquecida, é Deus excluído da vida do homem. É o quadro mundial da sociedade de hoje. Ateísmo, materialismo, laicismo, ele vai colocar aqui, ó, até animalismo. Agora veja bem, princípio de todos os males. Eu já falei em vídeos. O cardeal de São Paulo, Dom Odilo, emitiu uma nota dizendo que somente 10% dos católicos frequentam a missa dominical. Você imagina esses 90% morrendo, aparecendo diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, qual será a paga desse catolicismo fajunto, falso, medíocre, entendeu? Que nem de domingo na Santa Missa. Agora, pensa bem, se depois dessa quarentena forçada, quando voltar, quantos católicos que não vão se acostumar com a missa pela internet e nem domingo mais vão? Com o Concílio Vaticano II, o domingo foi posto ainda mais em lugar de honra como o dia do Senhor e a alegria do homem. Todos os domingos, os fiéis devem reunir-se em assembleia para ouvir a palavra de Deus e participar da Eucaristia. O domingo é a festa primordial que deve ser proposta à piedade dos fiéis, de modo que resulte também em um dia de alegria e de descanso. Isso daí está no documento Sacrosanto Concílio, número 106. Então, veja bem, eu mesmo lendo isso daqui à tarde, eu falava, nossa, no meu tempo de missionário, que eu viajava, né, no meu tempo, faz 2 meses que eu não estou viajando mais, a gente tinha até dificuldade de fazer isso por causa das viagens, mas o meu dia do domingo era na segunda-feira devido ao apostolado, porque a gente tinha os retiros nos finais de semana, então chegava na segunda-feira, era o meu dia de descanso, mas tem pessoas que são tão viciadas em trabalho, elas são chamadas com o termo de workaholic, que elas não conseguem parar de trabalhar porque a única finalidade dela é essa e não pensa em nenhum momento no repouso. Eu vou estar lançando um livro sobre isso na editora de uma psicóloga que escreveu sobre isso, que ela era uma workaholic. Talvez sirva para alguns católicos que estão nessa vida. Todos os domingos os cristãos vão de ganhar para a alma com a nutrição espiritual que recebem da Santa Missa, para o corpo com o descanso que restaura das fadigas da semana. Só temos a ganhar então. O domingo recarrega as nossas energias do corpo e da alma. É um dom de Deus, é dia de graça. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Salmo 117, versículo 24. Aí vem a parte das histórias que eu gosto demais. Por isso, Santo Tomás Moro, o chanceler da Inglaterra, mesmo quando com a perseguição foi preso, festejava o domingo, mandando trazer e vestindo os hábitos da festa para agradar o Senhor. Ele compreendeu esse preceito, ele compreendeu a beleza desse dia.
As duas coisas mais importantes das festas são a participação à Santa Missa e o repouso do trabalho. Por isso que tem algumas pessoas que vivem com fadiga. Elas sempre estão cansadas, estressadas, e muitas vezes é por causa disso, pessoal, porque não tem mais a questão do descanso, a questão do repouso. E ainda mais, a pessoa precisa repousar bem a mente para repousar o corpo. Ela fica o tempo inteiro com o celular na mão, consumindo trocentos conteúdos. A retenção desses conteúdos é quase nula, porque se você perguntar o que você pode me falar do que você aprendeu nesse vídeo, nesse filme, nessa coisa que chegou no seu WhatsApp, você assimilou esse conteúdo, você entendeu? Ah, não. A pessoa consome tanta coisa que ela não consegue mais se repousar, e aí fica estressada. Coloca disciplina na sua vida. Tá? A participação na Santa Missa não consiste só em estar presente na igreja durante a celebração. Essa daqui foi demais, porque até as paredes e os bancos estão presentes, mas eles não participam. Não é só com o corpo, é com a vida interior. A participação na Santa Missa deve ser ativa e sentida. Ativa no seguir ponto por ponto o desenrolar-se dela, e sentida, irmãos, no unir-se vivamente a Jesus, que se sacrifica no altar entre as mãos do sacerdote. A participação é plena se recebe também a comunhão depois de ter devidamente purificado a alma com o sacramento da confissão. Você que está novo aqui no canal, eu já cansei de fazer vídeos explicando sobre a questão da ação de graças, depois que nós recebemos Jesus, o comportamento que devemos ter. E por que muitos não fazem? Porque está que nem o banco e a parede, está fisicamente, mas não está espiritualmente. Aí não acaba obtendo os frutos. É este o coração do domingo cristão: confissão, Santa Missa e comunhão. São os três tesouros de infinito valor que enriquecem maravilhosamente a vida da graça. Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar o quê? Que a graça de Deus cresce pela oração e pelos sacramentos. E que somos nós sem a graça de Deus? E que somos nós principalmente nesse tempo? Porque nós não podemos cumprir isso daqui, né? Em tal modo, o domingo é o dia do Senhor e a festa da alma. Eu acho muito bonita essas colocações aqui dessas meditações. Muitos cristãos se contentam só com a Santa Missa. Por quê? Porque estão privados dos dois sacramentos da confissão e comunhão. E se pode chamar dia do Senhor um domingo sem a comunhão? Os antigos cristãos chamavam domingo também com as duas palavras, dia do pão, porque todos participam da Santa Missa e recebiam Jesus Eucarístico, que é pão do céu. Isso daí está lá em João 6,41. E não deveria ser assim também hoje para todos os cristãos? Pessoal, você tem que pegar essas meditações que a gente está mandando nos grupos do Telegram e ler ela pausadamente, revisar a sua vida, ver como está, porque se nós não aproveitarmos esse período de quarentena forçada para aquecer na graça, irmãos, não sei quando isso se fará. O dever da Santa Missa festiva é grave. Quem não participar da Santa Missa festiva comete pecado mortal. Só o caso de grave necessidade ou de impossibilidade, uma doença, faz evitar o pecado. Nem vale escutar a Santa Missa pelo rádio ou televisão. Este é só um ato de devoção útil a quem está impossibilitado de ir à igreja. É a nossa situação. Nós estamos impossibilitados, eu não sei aonde você mora, se já voltou à Santa Missa, mas aqui não. Entendeu? Então, nesse sentido vale. Mas quando não tem essas questões que nós estamos vivendo aqui agora, e nenhum desse requisito aqui, saúde, ou algum desse problema dessa quarentena forçada, faltar de domingo na missa é pecado mortal. E o que acontece com uma alma que morre em pecado mortal? A Santa Missa é um ato comunitário e social por excelência, por isso é necessária a presença viva no seio da comunidade. Lembremos-nos sempre, pela sua importância, a Santa Missa deve ocupar o primeiro lugar do domingo. Tudo lhe deve ser subordinado e condicionado. Agora vem aquelas histórias lindas. Quando o Pio Alberto I, rei da Bélgica, se encontrou uma vez nas Índias, lhe organizaram uma esplêndida excursão para o dia de domingo. O programa da excursão foi apresentado ao rei. Este o examinou e logo disse: esqueceste um ponto, a Santa Missa. Estes antes de mais nada. Se você tem que fazer um passeio e as pessoas estão tirando a Santa Missa, como que você comportaria na sua vida? Olha a história do rei, traga para a sua realidade. Olha que coisa linda, para a gente crescer na graça, que esses exemplos assim são maravilhosos. Que eles são para tantos dos nossos excursistas, tão pouco em sacrificar a Santa Missa e em transformar o domingo no dia do Senhor em dia do demônio. Ainda mais edificante é o exemplo que dá alguns simples fiéis, que enfrentam sacrifícios muito duros para não perder a Santa Missa. Uma velhinha deve percorrer a pé diversas horas do caminho. Um operário que pode recorrer à Santa Missa só às primeiríssimas horas do dia, alcançando-se ainda escuro
E aí vai falar de uma mãe de 13 filhos que na sua vida nunca perdeu uma santa missa festiva. Para louvar o Senhor, para ele se dedicar, cuidando da própria alma, é necessária a abstenção do trabalho. Ensina São Gregório Magno, nessa parte que vai ser paulada. No domingo se deve interromper o trabalho e dar-se a oração para que as negligências dos 6 dias precedentes sejam descontadas com a oração deste dia. Então, domingo é dia de oração. Eu fiz uma palestra falando sobre os mandamentos de Deus e os mandamentos da maçonaria. Eu falei sobre isso daqui. Se pudessem escutar de novo os sermões que o Santo Curadars fez por 8 anos contra o trabalho festivo, ficaríamos tocados e comovidos. Dizia o santo: se perguntamos a quem trabalha no domingo, o que estáis fazendo? Deveria responder: nossa, meu Deus do céu, estou vendendo a alma ao demônio e colocando Jesus de novo na cruz, me condenei ao inferno. Próprio naqueles tempos, Maria aparecia nos montes de La Salette e advertia: na mesma época, o Senhor vos deu 6 dias para trabalhar, reservando-se o 7º, e não quereis dar. Eis o que faz ficar pesado o braço divino. Infelizmente, o maldito medo de perder um pouco de lucro nos faz ofender a Deus e a nossa alma no modo mais vil. Pessoal, isso daqui não é o retrato da sociedade atual. Pelo amor de Deus, não vamos brincar não com esse mês de Maria. Isso daqui é seriedade. Não é isso que está acontecendo, gente. É possível que temamos de perder se servimos o Senhor observando o seu mandamento? Gente de pouca fé, deve dizer-nos Jesus: procurai antes o reino de Deus. Eu já citei isso daqui. O pai de Santa Teresa do Menino Jesus tinha uma ourivesaria. Aberta toda semana, a loja estava sempre fechada nos dias festivos. Mais de uma pessoa, porém, lhe aconselhou de abri-la ao domingo até o meio-dia ou por algumas horas da manhã, porque iam os habitantes dos campos a fazer compras para as filhas que se casavam. Até o confessor o aconselhou de abrir qualquer hora para fazer ótimos negócios sem ofender a festa de guarda, mas ele não quis. Preferia perder aquele lucro ao invés de afastar só uma bênção de Deus sobre a sua família. E aí o que aconteceu com o São Luís? Ele ficou pobre? O autor diz aqui, e o Senhor o fez enriquecer com os lucros da loja. Era tanta fidelidade daquele homem para com Deus que o Senhor não deixa vencer sem generosidade. O pai de Santa Teresinha era um homem rico. A mãe dela era uma mulher rica, porém com um desprendimento absurdo, porque os dois foram santos. Observar o 3º mandamento é fundamental para a vida cristã. Frequentar a igreja, aproximar-se dos sacramentos, participar da Santa Missa, ouvir a palavra de Deus são alimento vital da vida cristã. Privar-se significa condenar-se ao sofrimento até a ruína eterna. Um venerando bispo francês, ao preparar o seu túmulo, essa história foi demais, fez esculpir na pedra essas simples palavras: lembrai-vos de santificar as festas, porque dizia: só isso me basta, se os fiéis me obedecerem, chegarão certamente à salvação. Tinha razão, quem santifica as festas se tem em relação com Deus e fica de domingo sobre o salutar fluxo e chamada. Por isso, o Padre Pio, na confissão, era muito severo ao fazer respeitar esse mandamento, e quantos penitentes tiveram por causa deste pecado recusado a absolvição, mandados embora bruscamente com um vai embora desgraçado. Não falou como eu falei aqui não. Entendeu? Vai embora. Por quê? Porque você faltou com o domingo e com os dias de festa. Maria, Mãe de Jesus e nós, nos quer ver ao menos todos os domingos reunidos em volta do altar, em volta de Jesus. E sofre pelo afastamento de muitos filhos. Como que ela reza e espera, irmãos, que os filhos dela vivam em graça obedecendo isso. Ela nos quer todos aos domingos para nos poder ter no domingo eterno, que é o paraíso. Nossa, que bonito isso. Os votos vão ser, meus irmãos: oferecer o dia em reparação dos pecados contra o 3º mandamento, convencer em santificar a festa algum dos parentes ou amigos que não a santifica e meditar atentamente sobre a palavra de Deus no domingo. Você pode mandar esse vídeo para algum dos seus familiares para ele acompanhar tudo, mandar o PDF e pegar a palavra do domingo e se alimentar dela. Ótima meditação. Eu tenho certeza que nesse tempo de quarentena que a gente está vivendo isso, a gente vai meditar seriamente para quando sairmos disso, não ofendermos mais o Senhor com esse grave pecado. Deus te abençoe e salve Maria.